Fala pessoal, tudo certo? Excelente dia a todos. Desejo que vocês tenham um grande dia. E hoje o assunto que eu parei, para trabalhar e passar para vocês é um padrão muito forte dentro do mercado. E esse padrão, quanto maior for o tempo gráfico, maior a confiabilidade. Para aquelas pessoas que gostam de fazer um position trade, ou seja, um trade de longo prazo, ou até um swing trade mais esticado, assim, em questão de semanas, né? Basicamente, hoje a gente vai falar das cunhas. No vídeo passado, né, sobre análise técnica, a gente falou de bandeira, e agora a gente vai falar de cunha, tá? Então, antes da gente ir pro conteúdo, peço para vocês se inscreverem aí no canal, deixar o sininho para que vocês ativem as notificações, né? E sempre que a gente enviar vídeo para vocês, que sai toda quinta-feira às 7 horas, vocês possam assistir, dar aquele like e fortalecer o nosso trabalho. O nosso intuito aqui é estudar e passar para vocês com a linguagem mais simples possível para que vocês consigam aplicar em seu dia a dia, tá bom? Basicamente, nós temos dois tipos de cunha, tá? E eu vou desenhar aqui para vocês, tá? A gente tem essa cunha de baixa, cujo rompimento acontece para cima, então é um padrão que a gente vai operar a alta, e a gente tem este outro tipo de padrão, né? Então, basicamente, né, a gente tem a cunha de alta e nós temos, né, tipo, a cunha de baixa, beleza? Então vamos lá. Explicando a diferença aqui para vocês. Essa aqui é o que nós chamamos de cunha de baixa. Deixa eu só colocar um pouco mais para baixo aqui. Isso, agora ficou bom. Então, basicamente, né, qual que é a teoria por trás da cunha, tá? É uma psicologia de preço onde o preço ele vem perdendo força, tá? Então ele começa com uma amplitude maior e com o tempo vai perdendo a sua força. Vou deixar aqui um pouco mais espaçado só para vocês entenderem, tá? E aí a gente vai fazendo algumas adequações nos desenhos. Então, vou pegar o pincel e imagine que o que eu vou fazer aqui é o movimento do preço, tá? Então o preço ele vem, bate no topo, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo e assim sucessivamente. Então você olha assim, você fala, o preço está caindo. De acordo. Todavia, ele vem perdendo a sua pressão vendedora e por isso que ele vai afunilando, tá? Do outro lado, né? Veja só, né, como esse padrão ele é interessantíssimo. Do outro lado, né, a gente vê o preço ele subindo, então topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e aí a gente vê que vai afunilando, tá? E aí você tem que tomar cuidado, tá? Porque são padrões invertidos. Quando a gente tem uma cunha, né, que aponta este tipo de padrão, onde o preço está perdendo força, o preço está caindo, normalmente a gente tem o rompimento para cima, perfeito? E este padrão aqui, enquanto o preço está subindo, mesmo que de forma afunilada, o padrão ele rompe para baixo. Por que eu digo isso? Para vocês não confundirem as figuras, tá? Isso já aconteceu, então a pessoa olha para cá e fala assim: nossa, o preço está indo para cima, vai continuar subindo, o preço aqui está perambulando para baixo, vai continuar de fato caindo, beleza? E a gente também opera as conformações, e aí eu vou puxar o gráfico para vocês e vai ficar muito mais nítido, tá? A introdução sobre cunha, tá? E a gente vê aqui que esse movimento ele aconteceu no ano passado no Bitcoin, né? Então, veja, olha o timing frame, né, que nós estamos pegando, né? A gente está pegando de março de 2024 até, eventualmente, o rompimento e o reteste, que foi dia 10 de outubro. Então, a gente está falando praticamente aí de um padrão de 7 meses aí para que, de fato, o movimento acontecesse.
Então, se você soubesse disso, você poderia ter operado o Bitcoin com muita tranquilidade, tá? Então, o segredo para a gente operar a cunha é que a gente tenha, no mínimo, 3 toques do preço, tá? Na linha superior e na linha inferior, tá? Então, veja só, isso no mínimo, tá, pessoal? Então, tocamos em cima, tocamos embaixo, tocamos em cima, tocamos embaixo, tocamos em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, tá? Então, no mínimo 3 toques, beleza? Então, repara e tente entender a psicologia do preço, né? A gente vê, né, que o preço do Bitcoin, ele está achatando, tá? Ou seja, com o tempo, ele vai perdendo a sua força vendedora neste sentido. E aí a psicologia por trás desse tipo de cunha, que é uma cunha que nós chamamos de cunha bullish, é que tem a força compradora o suficiente, a força vendedora, ela acabou se dissipando, não à toa que foi afunilando o preço, e aí a gente tem um gatilho de entrada muito, muito forte, tá bom? Então, basicamente, né, se a gente der uma olhada aqui, né, a gente opera a confirmação do rompimento, né? Então você vê aqui que o preço ele rompeu, ele testou, né, a parte superior da cunha e tão logo, né, ele abriu no positivo, aqui seria de fato o nosso gatilho de entrada, tá? O stop um pouco abaixo da linha inferior da cunha para a gente buscar o topo da cunha, perfeito? Neste sentido aqui, né, o movimento do Bitcoin foi até mais generoso, porque ele foi além do que o topo da cunha. Mas seria um trade deveras interessante, né, porque com a entrada aqui, a gente teria lucrado 22%, né, multiplicado pela alavancagem, e aí a gente teria um stop aqui, né, de mais ou menos 13% ali, muito próximo de um RR, né, um risco retorno ali de 2 para 1, tá bom? E aí, basicamente, né, esse foi um movimento que a gente viu no Bitcoin, tá? Esse movimento também a gente consegue ver no Ethereum, né? Então, veja como o Ethereum lá atrás, né, ele faz esse movimento aqui, né, que é um movimento de cunha também, né? E como a estrutura ela começa com uma amplitude maior e aos poucos ela vai se achatando. E aí você tem que se lembrar que precisa ter no mínimo 3 toques na linha de cima, 3 toques na de baixo. Aqui tem bem mais. Então, quanto mais toque, maior a confiança. 2, 2, 3, né? E aí a gente vê que um pouquinho aqui embaixo a gente tem mais um toque até, de fato, o rompimento, tá bom? E o rompimento, esse rompimento ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é um pouquinho diferente, porque ele rompe e ele segue ali uma lateralização, tá? Então, a confirmação, ela é importante que venha no candle seguinte, de fato, né? Então, de fato, ele subiu, ele não fez o processo que a gente chama de reteste, né? Então, o que eu quero explicar para vocês? Basicamente, né? Veja só, ele pega, ele rompe e ele não faz esse processo aqui, ó, de retestar para subir novamente. E aí que vem o feeling da análise técnica, que é algo que eu falo para vocês, né? Que a gente tem 2 tipos de rompimento, né? E aí a gente tem a confirmação quando a gente rompe e a gente tem um respiro antes. Repara, né, que a gente de fato anteriormente a gente tenta esse rompimento e a gente volta. E aí depois a gente vem com tudo e rompe, né? Então, de fato, a entrada seria validada aqui num desses próximos candles, né? Então, você quer entrar na certeza. Esse aqui é o candle de referência que você observa. Próximo candle, ele tem que validar o candle de referência. Abriu para cima, então a entrada seria
neste candle aqui, já que o próximo, né, não foi um reteste, né, como a gente viu aqui, né, de fato, no Bitcoin, né, você viu que a gente fez o rompimento e aí a gente fez a caça do reteste nessa região. Então, de fato, foi um movimento que não aconteceu com o Ethereum. A gente fez o rompimento e já continuou uma estrutura aqui de alta. O alvo, topo da cunha, né? O alvo, ele vai vir nesta região aqui e aí o stop um pouquinho abaixo da cunha, né? Seria um trade muito bom, onde a gente teria entrado nessa região mais ou menos de 1.773 e saído nessa região de mais ou menos 4.084. Isso daria, né, mais ou menos uma variação, uma valorização de 141%. Então, para vocês observarem, né, como a cunha ela é muito efetiva, tá bom? Assim como no vídeo das bandeiras, existem rompimentos e rompimentos, né? Então a gente faz um rompimento aqui, né? De fato, né, esse rompimento, você vê que é um rompimento que às vezes ele não dá espaço, né, para um pullback confirmação. Então, de fato, a gente teria que entender, né, anteriormente que foi um respiro, né, aqui nessa região para que ele rompesse com mais força. Beleza? Vídeo das bandeiras a gente fala um pouco de respiro também, tá? São duas situações de rompimento, beleza? Aqui, né, a gente já vê uma situação onde a gente tem um leve pullback, né, aqui em hype, né, a gente vê a estrutura dentro de hype, né, a gente precisa ter um tocar de mais ou menos 3 toques na linha acima, na linha abaixo, então 1, né, 2, 3, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 em cima e aqui 3 embaixo, beleza? E aí, esse já é um rompimento com um pullback um pouco mais clássico, né? Então, vocês veem o que acontece aqui. Rompimento para cima, pullback, aí o candle ele abre verdinho e a gente entra nesta operação. Stop um pouquinho abaixo da cunha para a gente buscar de fato o alvo, que é o topo, tá? É uma estrutura que vocês veem, um position trade, né? Ou um swing trade de maior prazo, uma rentabilidade de 133%, tá? Ah, mas Matheus, você está fazendo só configurações de alta. Não tem problema, existem configurações de baixa também, né? Então, dentro da mesma hype, né? Se vocês observarem, né? E dentro de qualquer outro contexto também, nós temos uma caracterização também de uma cunha, né? Que faz o rompimento para baixo, né? Então a gente consegue mapear, né? Esse estilo aqui, tá? Então é diferente, pessoal. Por exemplo, deste movimento aqui, ó, que eu vou passar para vocês, ó. É muito diferente. Neste movimento aqui, neste tipo de cunha, que é uma cunha megafone, a gente tem o preço evoluindo, fazendo topos e fundos, né, de fato, cada vez mais altos, tá bom? E aí o preço, ele captura a liquidez embaixo e aí ele consegue subir um pouco mais. Neste detalhe aqui, pessoal, a gente vê, né, que o preço ele vai achatando, até de fato ele perde força compradora e ele rompe para baixo. E olha só como é interessante, né, esse padrão que a gente observa aqui em hype, né? Você tem aqui um toque em cima, 3 toques em cima, né? 4 toques em cima. Embaixo, 1, 2, 3, 4. Perfeito? E aí, o que a gente observa, né? É que nós temos um rompimento de respeito, faz o pullback, e aí, de fato, o candle, ele abre no vermelho, né? E a gente poderia ter entrado nessa posição aqui, né? E aí, de fato, a ideia seria ir até a parte inferior. Esse seria o nível, né? E aí você vê que a gente teria pegado uma boa rentabilidade aí, né? Da nosso nível de entrada, né? 58%, tá?
E aí o stop, a gente sempre coloca, né, se for esse tipo de cunha, né, uma cunha bearish, um pouco acima aqui, para que a gente não seja simplesmente liquidado e o preço caia, perfeito? E aí, nós temos mais exemplos, né, tipo, veja só, em Pendle, né, então, olha só, né, como foi o desenrolar, né, desse movimento aqui em Pendle, né? Então, se você observar, né, esse padrão, a gente consegue, assim, olhar em vários tempos gráficos, assim, né? Neste caso aqui de Pendle, a gente, né, de fato, não, vê que a cunha, ela não busca, né, essa parte inferior aqui, mas a gente teria um trade muito bem fundamentado também dentro da cunha, né? Então, às vezes, você que atua com alvos parciais, mesmo que eventualmente não buscasse o seu último alvo, você poderia ter um lucro, né, dentro de Pendle aqui. Então, veja só, parte inferior 1, parte inferior 2, parte inferior 3, parte superior 1, 2, 3, né? E aí, de fato, né, a gente tem aquilo que a gente chama de rompimento, pullback, e aí a gente entraria na abertura deste candle vermelho aqui, né? Capturando, né, o que poderia ser uma rentabilidade de 20%, tá? Normalmente, tá? O alvo que a gente define para a cunha é que, de fato, né, se for uma cunha bullish, né? Tá? Então vamos desenhar aqui, ó. É uma cunha, de fato, uma cunha bullish. O alvo final é a parte superior da cunha e o stop um pouquinho abaixo, tá? Pode ser uns 5, 7% abaixo dessa linha inferior, beleza? E aí, quando a gente tem, né, o outro tipo de cunha, né, que é essa cunha bearish, né, o nosso stop normalmente viria nessa região, e aí, de fato, né, stop gain, né, o nosso último alvo, e o loss viria aqui, mesma tolerância, 5, 7%, né, acima, para que eventualmente tenha dificuldade de capturar e você perder a sua operação, tá? Importante dizer que quanto maior for o tempo gráfico, né, maior a quantidade de meses, semanas, tá, que você avalia, maior a chance da cunha se concretizar e buscar o seu alvo, tá? Então, cunha, né, um padrão super poderoso, né? Você vê que até aqui atrás, né, tipo, mesmo em Pendle, né, a gente tem outro padrão de cunha também, né, com o preço, ó, veja só, com o preço, né, se afunilando, né? Então, veja esse padrão de cunha também. O preço, ele começa com uma amplitude maior. E aí, pessoal, faça sempre o desenho, tá? Não tenha vergonha, ó. Amplitude, ó. Amplitude. Aí você vê que aos poucos, né, vai causando um afunilamento, né? Então, você vê que o espaço, né, que ele evolui é um espaço menor, ó. Veja só, é um espaço menor. E aí, de fato, quando isso acontece, né, você vê que nós estamos perdendo força compradora. E olha só, que legal, né? A gente aqui tem o rompimento, pullbackzinho, né? E aí a gente entra aqui com muita certeza nessa região. E realmente aqui, né, vocês veem que teria buscado o nosso alvo como stop gain nesta região, de fato, tá? Então, cunha ascendente, cunha descendente, é um bom conteúdo para vocês, tá? Para que vocês possam fazer bons trades assertivos no longo prazo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Feliz que vocês estão aqui acompanhando. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.